sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus prezados irmãos, prezados fiéis que nos acompanham também pela rádio, pela internet, estamos no 21º domingo, depois de Pentecostes. Quero convidá-los a pegar aí a primeira leitura, número 7. Nessa primeira leitura, São Paulo aos Efésios faz uma comparação da vida do cristão com as armaduras de um soldado que está pronto para ir para a guerra. Nossa vida na face da terra é uma peleja contínua, uma luta. E assim como um soldado numa batalha, numa guerra, ele precisa ter perseverança, precisa estar armado, precisa estar equipado, precisa estar pronto, bem treinado para vencer a guerra e voltar vitorioso à sua pátria. Assim também nós cristãos temos que estar adestrados para vencer. Muitas vezes pode acontecer na nossa vida, já aconteceu a muitos soldados, bons cristãos, que já alcançaram a sua pátria, retornaram vitoriosos para o céu, que durante a sua vida, durante a sua guerra, vamos dizer assim, eles perderam algumas batalhas. Muitas vezes nós podemos perder batalhas, mas nós não podemos perder a guerra. Batalhas, sim, guerra, não. Ou seja, muitas vezes nós podemos sucumbir em algumas armadilhas do demônio, mas logo que nós sucumbirmos, que nós cairmos, que nós fomos feridos de morte, logo em seguida nós temos que buscar reajustar a nossa posição. Isso que é importante, porque um soldado em batalha, em guerra, ele pode acontecer de levar algum tiro, ser pego pelo inimigo, mas aquele soldado tem que fazer de tudo para reabilitar-se. Nós também na vida espiritual. Nós como cristãos, se nós cometemos alguma falha, alguma fraqueza, alguma infidelidade a Deus, nosso Senhor, que é tão bom, nós temos que lembrar que aquele por quem nós pelejamos, Ele é tão bom que Ele é capaz de antever as nossas fraquezas, as nossas quedas, as nossas misérias, todas, até o fim da guerra. E Ele mesmo assim não deixou de nos chamar para ser seu soldado. Cristãos. E é o único general que é capaz de fazer-nos garantir-nos a vitória, é Jesus. Mas nós temos que pelejar, nós temos que combater. Por isso que São Paulo vai dizer assim, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Em Deus não falta poder, não falta arsenal bélico, vamos dizer assim, para a gente vencer as guerras, os combates. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Nós cristãos, nós temos que tomar posse daquilo que nós possuímos, que é a graça de Deus, que são os sacramentos, que é a Santa Igreja, que é a Virgem Maria, que combate por nós. Quem é esta que avança como a aurora, temível como o sol, temível como o exército em ordem de batalhas, brilhantes como o sol? Nossa Senhora. Então nós não temos que ter medo, mas nós temos que tomar posse daquilo que nosso Senhor nos dá para resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra a carne, contra o sangue que temos de lutar. Padre, que linguagem é essa que você está falando, que tem que guerrear, que tem batalha, que tem que brigar, que tem que lutar? Não é contra as pessoas que a gente tem que combater, né? Nós temos que combater contra os demônios, contra o mal. São Paulo que vai dizer aí, contra os príncipes deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Manter-se inabalável não é fácil, mas nós temos que lutar para isso. Ficai alerta, as cinturas cingidos com a verdade. Então a primeira coisa, nós temos que ser verazes, verdadeiros, transparentes. Não podemos ser pessoas de dupla face, né? Duas caras. Ah, padre, mas aqui dentro da igreja, nessa paróquia, no mundo inteiro, a igreja está tão fraca, tantos maus exemplos, tantos cristãos que não são cristãos de verdade. É verdade, mas nós, mesmo que tivermos alguma fraqueza e perdermos alguma batalha, por isso que nós não podemos fazer as pazes com os nossos inimigos, principalmente o pecado. Se a gente cair no pecado, logo a gente tem que voltar para Deus. Porque não é natural, não é próprio do cristão viver em pecado. Talvez seja da nossa natureza a fraqueza, as quedas, mas não viver nelas. Por isso a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. Aí, ó, a justiça. Justiça é uma qualidade que faz nos dar a Deus o que é de Deus, a nós o que é de nosso, e a do próximo o que é do próximo. O cristão não pode tirar um centavo dos outros para tirar benefício próprio, não é? Se é do próximo, é do próximo. Eu não vou ficar mais rico se eu derrubar o outro. Não é? Então a justiça. Depois, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. São Paulo está falando aqui para todos os cristãos, hein? Ou seja, nós temos que também evangelizar, levar o evangelho aos outros. Na linguagem de São Paulo, estar prontos para anunciar o evangelho, ou seja, ser um evangelho para os outros. São Francisco de Assis, ele diz assim: cuidado contigo mesmo, porque talvez você seja o único evangelho que chegue até o teu próximo. É verdade. Às vezes os outros, vendo o nosso bom exemplo, ou não vendo o nosso bom exemplo, vão ou não vão ir a Deus, vão ou não vão ser evangelizados. Quantas vezes as pessoas não se aproximam da igreja por causa de nós, pela nossa má conduta? Para que eu vou lá? Eles são assim, eles agem assim, agem assado. Então sejamos o evangelho vivo. Sobretudo empunhai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos que ser homens e mulheres de fé viva. Estamos chegando ao fim do ano da fé, agora em outubro, nesse mês. Portanto, e a fé, nós reavivamos, nós renovamos a fé através da prática da fé, crendo, acreditando, nós renovamos a nossa fé. E sobretudo através da oração, da vida cristã, nós vamos renovando a nossa fé. Tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então saibamos escutar a palavra de Deus, não só escutá-la, mas utilizá-la como um capacete. Nossa cabeça, vá. Temos que vestir o capacete da palavra de Deus. Aí dessa maneira, com a verdade, com a justiça, com a palavra de Deus, com a fé, nós vamos nos tornar uns soldados, prontos para a batalha. E no Evangelho, nosso Senhor nos lembra que na medida que nós medimos os outros, nós seremos medidos. Então aquela pessoa que recebeu o perdão de Deus, e quem de nós que não recebeu, precisa também perdoar o seu semelhante. Não é assim? Senão nós vamos fazer igual esse servo que devia uma quantia exorbitante e impagável,
10.000 talentos, foi perdoado pelo rei, o rei o perdoou, e saindo ali, daquele recebido perdão, encontrou uma pessoa que lhe devia centavos, e fez o mesmo gesto que ele tinha feito com o rei, se ajoelhou e disse: tem paciência que eu vou te pagar tudo. E aquele homem disse, aquele servo: não, mandai-o prender até que ele pague o último centavo. Muitas vezes quantas vezes somos perdoados, somos objetos da misericórdia de Deus para nós, e não queremos o selo ou fazer a misericórdia para com o nosso próximo. Então peçamos a Jesus nessa Santa Missa que nós aprendamos a ser misericordiosos com o nosso próximo, com o nosso semelhante, não julguemos, não condenemos, porque também Deus é misericordioso para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.